Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Aproveitando o ensejo da reunião de Joe Biden e Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a pauta de hoje são as relações internacionais do Brasil. Num primeiro momento, o presidente brasileiro até surpreendeu a imprensa, como fica patente nesse comentário de uma colega da Globo News. Do ponto de vista do Bolsonaro, que só está preocupado com a eleição aqui no Brasil, essa imagem de hoje está sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Confesso, inclusive, que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. E ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. E isso, do ponto de... Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a voz dela. Não, era o intérprete. Era um intérprete, Eliane. Eu pensei, uau, o Bolsonaro fala inglês. Uau! Nenhuma surpresa nesse comentário da colega. É fato de domínio público que o presidente não domina a língua inglesa, assim como é de conhecimento geral que a grande imprensa é incapaz de fazer um elogio honesto a qualquer coisa que venha do atual governo. Tanto que mesmo diante da fluência de um intérprete internacional, achando que a voz era do presidente Bolsonaro, a colunista da Globo News limitou-se a reconhecer que, aspas, ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. Como diria outra estrela global, o riso é livre. Mas reparem como o juízo de valor dos jornalistas brasileiros está enviesado. Vejam o que disse essa mesma senhora comentando o tour europeu do Lula. Já o presidente Lula, olha o oposto. Ele, numa rápida passagem pela Europa, ele se comporta como estadista. Tá aí o padrão de estadista da nossa imprensa. Um ex-condenado por corrupção e líder de um partido quadrilha, acusado pelo próprio vice de querer voltar à cena do crime, depois de eleger, mediante caixa 2 e propina, uma sucessora responsável pela maior recessão econômica da história brasileira. Que tremendo estadista, hein, Globo News? Pior é que esse tipo de sabugice, esse tipo de adulação ao ex-criminoso não é um caso isolado nem na emissora e nem no repertório dessa consagrada comentarista política. Vejam a manchete da revista Fórum, aspas, Globo News, Bolsonaro é fiasco internacional, Lula é sucesso. Reparem como a ideia é colocar o presidente da República como um pária no cenário global, absolutamente isolado e desprestigiado. E essa narrativa encontra ressonância na mídia internacional progressista, tradicionalmente ligada à esquerda. Mas e os resultados práticos na relação do Brasil com o mundo? Alguém aí se importa em analisar? Se o nosso presidente fosse um pária, o acordo do Mercosul com a União Europeia não teria avançado já no começo do seu mandato. Não fosse o protecionismo europeu inflado pela crise econômica na pandemia, o acordo já estaria sendo implementado. Aspas para o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, em entrevista ao Globo em maio deste ano. Aspas, acreditamos 100% nele, no acordo com o Mercosul, tanto que não queremos mudar nenhuma vírgula. Se o nosso presidente fosse um pária, a candidatura do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, não contaria aí com o endosso do governo americano, tanto na administração Trump quanto na administração Biden. Em nota oficial da Casa Branca, emitida após o encontro entre o presidente americano e o presidente brasileiro, Washington se comprometeu a, aspas, seguir com colaboração contínua em assuntos comerciais, inclusive por meio do apoio dos Estados Unidos à candidatura do Brasil à OCDE. E falando em questões comerciais, que tal nós olharmos um pouco para a economia, para ver se o mundo trata o nosso presidente, por extensão o nosso país, como se fosse um pária. Ano passado, 2021, o comércio exterior brasileiro bateu todos os recordes. Nós atingimos, como nação, a nossa maior corrente de comércio da história, obtendo inclusive o maior superávit da história. Entre importações e exportações, o país girou aí $500 bilhão, com um saldo positivo sem precedentes de 61 bilhões de dólares. No mundo financeiro, os resultados também impressionam. O investimento estrangeiro na Bolsa de Valores, a B3, ultrapassou 102 bilhões de dólares em 2021, 14 vezes o volume de 2020 e mais que o dobro que o recorde anterior em 2009. Segundo a Agência para Comércio e Desenvolvimento ligada à ONU, o Brasil avançou 3 posições, se tornando o 6º país que mais atraiu investimentos diretos em 2020.
Não à toa, o real está entre as 5 moedas que mais se valorizaram em 2022 e o Brasil voltou a ocupar um lugar entre as 10 maiores economias do mundo. Será que esses bons resultados nas relações exteriores e os excepcionais resultados do comércio exterior seriam possíveis num governo capitaneado por um par internacional? É claro que não, mas é chegada a hora de falar dos verdadeiros párias internacionais, que por coincidência são protegidos da imprensa militante que até hoje romantiza a violência de inspiração socialista ao redor do mundo. Talvez o caro espectador tenha lido críticas veladas ou críticas explícitas relatando que essa cúpula das Américas, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, está esvaziada. Isso porque, numa decisão coerente, numa decisão acertada, o governo americano, o organizador do evento, não convidou líderes de regimes autoritários e antidemocráticos como Venezuela, Cuba e Nicarágua. E o que esses 3 países, Venezuela, Cuba e Nicarágua, têm em comum? Bom, algumas coisas. As eleições em todos esses países são fraudadas, sem reconhecimento internacional. Nesses países, o regime autoritário prende, tortura e chega a matar dissidentes políticos. Nesses países, não existe liberdade de expressão, não existe liberdade de imprensa, liberdade de associação ou liberdade política. Nesses países, o mesmo ditador ou o mesmo grupo político está no poder há décadas. Nesses países, os líderes políticos são milionários e a população é pobre, quando não miserável. E esses países também são responsáveis pelos maiores fluxos de refugiados do continente. Gente fugindo da fome, fugindo da perseguição ideológica e da violência. Mas tem outra coisa que une Venezuela, Cuba e Nicarágua. Os seus líderes, que são verdadeiros vilões da humanidade, inimigos da democracia, são repetidamente elogiados e defendidos por Lula da Silva, o estadista da Globo News. Todo mundo já sabe que o Lula é um vassalo dos regimes de Cuba e Venezuela e que ele vive bajulando aí os seus respectivos tiranos. Por isso, eu separei uma declaração recente do petista a respeito da ditadura na Nicarágua, que tem sido amplamente denunciada por todas as organizações e agências internacionais de proteção aos direitos humanos. Essa notícia aqui é de novembro do ano passado, dá uma olhada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e traçou uma comparação com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. A declaração foi feita durante entrevista ao jornal espanhol El País. O próprio Lula divulgou o vídeo em redes sociais. E uma das jornalistas presentes na entrevista rebateu Lula imediatamente. Vamos ouvir um trecho, então, desta entrevista. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Vocês viram a lacrada que a jornalista deu no Lula? Ela apontou que a grande diferença entre o ditador sul-americano e a primeira-ministra alemã eleita democraticamente é que ela nunca mandou prender seus opositores. Pena que a sede de poder e as inclinações totalitárias do Lula o impedem de distinguir uma forma de governo da outra. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.